E aí galera, beleza? Vamos lá, próxima parte das nossas aulas de Portugal, Portugal Studio. E agora a gente vai continuar com a parte de laços de repetições usando o comando para. Preparou o café já? Vamos lá, ó. Toma seu golinho e bora programar, viu? Então vamos lá galera, vamos aqui continuar com nossas aulas, né, de Portugal. Então para quem é novo no canal, eu peço que se inscreva no canal, dê o like no vídeo se gostar, que frequentemente vou estar aqui colocando alguns vídeos sobre programação, né? Estou começando com Portugal e assim que terminar a etapa de Portugal vou partir para outras linguagens, né? A ideia é que aqui nesse canal a gente aprenda a programar, correto? Beleza, né? Então o roteiro desse vídeo é só repetição para, né? A gente já viu no vídeo anterior o enquanto e o faça, né? Agora a gente vai dar continuidade com o para, né? Que são as três estruturas de repetição do Portugal. Então beleza, voltando à aula anterior, no primeiro problema da aula anterior, né? Que era o que? Listar todos os números de 1 até 100, né? A gente já resolveu isso usando o enquanto, na verdade a gente resolveu tanto com enquanto quanto com faça. Mas como o para também é uma estrutura de repetição, eu vou usar esse mesmo problema para começar. Depois eu tenho mais dois problemas diferentes para a gente dar uma exercitada no para e entender melhor como é que funciona. Beleza, tá aí o problema. Beleza, tá aí o problema. E a gente começa vendo como é a estrutura do comando para, né? A gente começou também no enquanto, a mesma coisa. Tinha lá o enquanto, a condição e o escopo. No para, ele muda um pouco, né? Repare aqui nessa estrutura que o para ele é composto por três partes aqui, logo de cara, né? Que a gente vai chamar de inicialização, condição e incremento. Fora isso, também ele tem a chave para abrir o escopo e o código que será repetido. Então, ou seja, ele funciona de forma semelhante ao enquanto, né? Você tem um escopo ali com o código que vai estar sempre repetindo, porém, no enquanto, né? Você tinha uma condição e ele ficava repetindo enquanto aquela condição fosse verdadeira. No para, repare que também tem uma condição, mas tem dois elementos adicionais, que é a inicialização e o incremento. Vamos entender melhor com um exemplo. Veja só. Eu tenho aqui um exemplo onde eu declarei uma variável inteira, chamada de i, e eu usei para, e aí repare. Na inicialização eu tenho i igual a 0, na parte de condição eu tenho i menor que 10 e na parte de incremento eu tenho i mais mais. E dentro do escopo, né, do para tem o escreva. Então repare só, esse código, qual a ideia dele? Ele vai fazer uma contagem começando em 0 enquanto for menor que 10. Ele é como se fosse um enquanto mais elaborado. No enquanto a gente tem que fazer a inicialização da variável antes de entrar no enquanto. E a gente tem que fazer um incremento dentro do escopo do enquanto. Já no para não, já no para você já faz a inicialização e incremento na própria declaração do para. Vamos rodar esse programa aqui no Portugal Studio que a gente entende melhor. Vou criar aqui a variável inteiro i. Vou fazer exatamente aquele mesmo código. Para, i é igual a 0, i menor que 10, i mais mais. E eu vou utilizar o comando escreva i. Vou dar um salto de linha aqui, né? Ok. Repare que é o mesmo código. Eu tenho para, a inicialização, condição e incremento. Se eu rodar o programa, eu tenho a contagem aqui, ó, de 0 até 9. Certo? Opa, mas tem um detalhe aí, ó. Enquanto que no exemplo do para a gente começava em 1 e terminava em 100, né? No nosso primeiro exemplo, aqui a gente começou em 0 e terminou em 9. Repare que começou, em vez de começar no 1, começou no 0. E apesar de eu ter um 10 aqui na minha condição, ele só foi até o 9. Por que isso? Veja só. Primeiro, por que ele começou no 0? Porque a minha inicialização está em 0. Eu estou inicializando o i igual a 0. Então, ou seja, o i começa em 0. Beleza? E por que ele só vai até o 9? Porque a condição é enquanto i for menor que 10. Então, como é que vai funcionar na prática? Quando o para começa, a primeira coisa que ele faz é a inicialização. I é igual a 0, ou seja, a variável já está criada, então ele vai começar inicializando a variável i em 0, certo? E logo em seguida ele faz a verificação da condição, i menor que 10. Ora, se o i é 0,
0 é menor que 10, verdadeiro. Então ele entra, escreve i, vai escrever o 0, por isso que sai o 0 no começo, porque o i começou em 0, e salta a linha. Quando ele termina de executar tudo que está no escopo do para, aí ele vai executar o incremento, o i++. Então o i que era 0 passa a ser 1 e ele volta aqui para a condição. 1 é menor que 10, verdadeiro. Então ele vai escrever esse 1, saltar uma linha e novamente terminou o escopo, incrementa, 1 vira 2 e assim sucessivamente. Por que ele não mostra o 10? Porque quando esse i for 9, então ou seja, ele foi incrementando de 1 em 1, chegou no 9, 9 é menor que 10, verdadeiro, escreveu 9, saltou a linha, o incremento transformou o 9, estava no i em 10, e aí ele faz a condição, o teste da condição. 10 é menor que 10? Falso. 10 não é menor que 10, 10 é igual a 10, tem uma diferença aí. Então, como deu falso, ele não continua no para. Então ele sai do programa, por isso que só vai até o 9. Beleza? Aí você pode perguntar, tá, beleza, mas eu quero que vá de 1 até 10, eu não quero de 0 até 9. Você pode ir de 1 até 10 modificando aqui a declaração do para, né? Então, ao invés de começar em 0, comece em 1. E ao invés de ser menor que 10, você pode fazer menor ou igual a 10, por exemplo. Se eu rodar dessa forma, veja só que ele vai de 1 até 10, porque começou no 1, como está aqui, como está na inicialização, e ele ficou repetindo enquanto o i fosse menor ou igual a 10. Correto? Se eu tivesse igual aqui, ele só vai até o 9. Tá, então, volta no problema. O problema era, listar todos os números de 1 até 100. A gente já viu como é que funciona o para, então o 1 já está lá na inicialização, só trocar aqui a condição pelo 100, menor ou igual a 100, e executar. Ou você pode também fazer menor que 101, também dá no mesmo. Por que eu estou falando isso do menor que 101? Porque frequentemente você vai encontrar os paras em exemplos de código que você achar pela internet sempre usando o menor, né? Não usa o menor igual. Mas não tem problema, você pode fazer do jeito que você quiser. Aqui é só questão de como você pode encontrar lá fora, né? Em outros sites. Beleza? Então, tá aí o para, né? Inicialização, condição e incremento. Beleza? Eu posso também, na verdade, transformar esse incremento em um decremento. Eu posso fazer voltando, no caso, né? Transformar em menos menos. Só que repare, se eu estou usando o i menos menos, nesse caso aqui o i vai começar em 1 e vai diminuir para 0, depois diminuir para menos 1, menos 2, menos 3. Eu tenho que ter cuidado com isso, porque se eu rodar o programa do jeito que está aqui agora, ele vai entrar em loop infinito. Tá vendo? Descendo para menos 1000 já. Por que em loop infinito? Porque o i começa em 1 e ele vai decrementando e vai continuar decrementando enquanto for menor que 101. Olha, ele já começou em 1. 1 é menor que 101? É. Diminui para 0. É menor que 101? É. Diminui para menos 1. É menor que 101? 101? É. E nunca vai parar. Então, se eu quisesse fazer uma contagem de 100 até 1, uma contagem inversa no caso, então eu tenho que começar em 100, inicializo com 100 e faço enquanto o i for maior que 0. Por quê? O i começa em 100, escreve. Cai para 99, escreve. 98, 97, até chegar em 1. 1 maior que 0, verdadeiro, vai escrever. Quando o i cair para 0, 0 é maior que 0, falso, ele vai sair do para. Se eu executar, justamente, está vendo? Como eu havia dito. Começou no 100 e terminou no 1. Então você consegue tanto incrementando com mais no contador, na variável contadora, como decrementando usando menos na mesma variável. Certo? Então eu tenho aqui, inclusive, só a título de comparação, o código que a gente usou para resolver esse problema de 1 até 100, no enquanto, na aula anterior, e agora o mesmo código usando o para, né? Então repare que tem menos linhas porque a inicialização, o incremento é feito logo aqui na declaração do para, enquanto que no enquanto você tinha que inicializar antes e incrementar depois. Então essas duas instruções aqui, na verdade, estão juntas com a condição na declaração do para, né? Tá, beleza. Então, quando é que eu uso para ao invés do enquanto? E geralmente você usa o para ao invés do enquanto quando você quer fazer justamente uma contagem. A gente viu no outro exemplo, na aula anterior, que a gente pode usar o enquanto, né, não só com contagem,
Lembre que o último exemplo foi o quê? Uma calculadora de multiplicação, e ele perguntava dois números, né? Multiplicava os números, e no final perguntava se o usuário quer fazer uma nova multiplicação. Você digitava sim no teclado e ele repetia. Então, naquele caso, a gente usou faça enquanto, né? Mas não era uma contagem, certo? Ele perguntava algo, então, enquanto aquela condição fosse verdadeira, ele ia repetindo. No caso do para, o para não serviria para aquela situação. O para é justamente apropriado para situações onde você quer fazer de fato uma contagem. No caso, eu quero fazer uma contagem de 1 até 100. Pode ser uma contagem numérica como essa, como pode ser uma contagem de uma busca, na verdade, de elementos em um vetor e uma lista, né, que são assuntos que a gente vai ver mais para frente ainda. Mas, enfim, é quando você tem um início e um fim para percorrer, geralmente, né? Esse é o critério, você usa o para. Tá ok? Outro problema, outro exemplo. Faça uma contagem regressiva de 5 segundos. Então, aí na verdade, vai entrar um comando a mais, que é só, na verdade, um extra, né? Para facilitar a execução desse para aqui. Repare só. Uma contagem regressiva de 5 segundos. Então, eu quero conte de 5 até acabar o tempo em 0, né? A gente já sabe como é que faz a contagem regressiva. A gente começa aqui em 5, maior que 0, tá ok. Se eu rodar o programa, ele faz 5, 4, 3, 2, 1 e acabou. Então, isso aqui, a parte do para está pronta. A parte do para é só isso aqui. Mas o que o problema pede é uma contagem regressiva de 5 segundos. Né? Isso aqui não tem muita relação com para, mas só para a gente entender, né? Inclua a biblioteca útil. Essa instrução inclua a biblioteca do Portugal Studio serve para você incluir funções, comandos que não estão digamos assim, no conjunto padrão de instruções do Portugal Studio, né? Ou seja, uma biblioteca com outras funções. Né? Então, essa biblioteca útil tem uma função chamada aguarde. Posso escrever aqui, ó, útil.aguarde 1000, que é um intervalo em milissegundos. E no final escreva. Enfim. O que é que acontece com esse aguarde aqui, na linha 10? É uma função que faz o programa ficar ali parado por 1000 milissegundos no caso. Assim, eu botei 1000 milissegundos porque 1000 milissegundos dá exatamente um segundo, mas você poderia usar outra quantidade de tempo, né? Então, isso aqui na verdade foi só para poder deixar esse para mais interessante, porque o para basicamente está pronto. Começa em 5, está aqui na linha 8, começa em 5, enquanto for maior que 0 e vai decrementando. Então, vai fazer a contagem 5, 4, 3, 2, 1. Vai escrever aqui os números. E esse aguarde é justamente para que entre uma iteração do para, ou seja, uma repetição do para e outra, ele espera um segundo. No final ele dá o fim. Se eu rodar o programa, 5, 4, 3, 2, 1, fim. Certo? Ou seja, já é uma outra aplicação do para aí, né? Já é outra utilidade. Você pode fazer um contador de tempo exibindo a contagem na tela. Claro que para você fazer uma contagem de tempo, você vai precisar de uma biblioteca auxiliar como essa aqui, útil, que tem o comando aguarde, né? Mas o importante aqui, nesse exemplo, é entender o para, certo? Eu usei essa biblioteca aí a mais, porque o problema exigia uma contagem de tempo, mas a ideia aqui, a intenção é que vocês entendam o para, como o para funciona, né? Repare que assim como no outro exemplo eu tive a inicialização, onde começa, a condição, enquanto ele vai repetir, e como eu quero uma contagem regressiva, eu fiz um decremento, certo? E aí eu escrevi aqui o i e ele funcionou certinho, beleza? E eu tenho aqui também um outro exemplo, que é o que? Faça um programa para exibir a tabuada de um número x fornecido pelo usuário. A tabuada vai de 0 até 10. Explicando o problema, como é que funciona aí? Repare que ele pede uma tabuada de um número x que é fornecido pelo usuário, ou seja, o usuário vai digitar um número. Por exemplo, o usuário digitou o número 3, então eu quero a tabuada do 3. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 3, 1. 2 vezes 3, 6. Até chegar no 10. 10 vezes 3, 30. Os caras digitar o 5, tabuada do 5. E por aí vai. Então, qual é a mudança aqui? Vai ter um número externo alimentado pelo usuário, né? Então, vamos começar justamente... Não vou usar a biblioteca aqui mais, nesse exemplo, vou tirar.
e eu vou começar pedindo esse número X ao usuário, certo? Então vamos lá. Escreva, digite um número e leia X. Então, perguntei o número ao usuário, beleza? Tá, a tabuada vai de 0 até 10. Então, repare só. Se você já tem definido que vai ter uma contagem de 0 até 10, tá claro e evidente que você vai ter que usar o para. Porque o para é justamente para isso, fazer contagens. Vai começar em 0, terminar em 10. Poderia usar um enquanto? Poderia, só que nesse caso aí o para é mais apropriado, né? Então, criei aqui a variável i, eu vou fazer o para, i é igual a 0, i menor ou igual a 10, i mais mais. E eu vou escrever, ó. Vou fazer i, um x aqui para representar a multiplicação, e o número x, né? Tá, peraí, ficou meio confuso isso aqui. Vou mudar esse x para n. Tá, n. Sinal de igualdade. E tá, tem que fazer o resultado também, né? Pegar um r para resultado. Igual a n vezes i. Tá, vamos explicar essa linha aqui direitinho, né? Porque pode parecer meio confuso, tem muita concatenação aí, né? Mas repare, eu li o número n, que vai ser o número que o usuário vai escolher para a tabuada. E faço a repetição do para, começando em 0, enquanto for menor ou igual a 10, incrementando. Vou calcular a multiplicação, que é o quê? O R do resultado vai ser igual ao n, que é o número que o usuário digitou, vezes o i. Então repare uma coisa, como esse para ele vai repetir, e em cada iteração, cada repetição, o i vai ter um valor de 0 até 10, ou seja, na primeira repetição o i é 0, na segunda i é 1, na terceira i é 2, até chegar no 10. Então em cada repetição ele vai fazer um cálculo diferente, do n, suponha que o cara digitou 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, até chegar no 10. Então em cada iteração esse r vai ter o resultado da multiplicação do número que o usuário digitou vezes o valor do i na iteração. E aí no final eu quero que ele escreva na tela o número i, que vai ser de 0 até 10. Então aqui entre aspas, lembrando que aspas é cadeia literal. Um x para indicar a multiplicação. Depois ele vai escrever o número n, que é o número que o usuário digitou. Depois vai escrever um sinal de igualdade, novamente entre aspas. Depois o resultado. E por último, pula a linha. Lembrando que esses sinais de adição aqui, ó, esse mais, o escreva, não é cálculo, não está fazendo nenhuma soma. Lembrando que o escreva ele recebe como parâmetro uma cadeia, texto. E se você usa adição, sinal de mais, de adição em texto, ele está juntando os pedaços de texto. Por quê? Eu quero que junte o número que está na variável i com um x, com o número que está na variável n, com o sinal de igualdade, com o resultado e com um salto de linha, certo? Se você não entendeu muito bem essa parte, talvez tenha ficado um pouco confuso, dê uma pausa, volte, entenda direitinho isso aí antes de continuar, beleza? É só uma forma de deixar o texto mais organizado na tela, ok? Então, tá aí feito o programa, vou executar. Digite o número, vou começar com 3. Então ele fez aqui 0 vezes 3, 0. 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6, até no 10. 10 vezes 3, 30. Então repare que esse x aqui, esse sinal de igualdade são justamente esse x que está aqui na tela e esse sinal de igualdade aqui no escreva, certo? E eu fui juntando as variáveis, né? A variável i, n e r, que são os números que eu estou tratando, no texto que vai sair ali no escreva. Então, consegui usar o para aí para fazer uma tabuada. Fácil, fácil. Tranquilo? Então tá. Essa terceira parte acabou aí, né? Foi só o para, repetição para. E nessa terceira parte a gente termina com os laços de repetição. Na segunda parte vimos o enquanto e o faça, entendemos como é que eles funcionam. Na terceira parte foi até mais rápida porque nós já entendemos como funciona a repetição. Só aprendemos aí um comando novo para laço de repetição, que é o para, né? A gente viu que o para, em comparação com o enquanto e o faça, o para é mais apropriado quando você quer fazer justamente uma contagem ou quando você tem um início e um fim para terminar a repetição, correto? Beleza? Deixe seu like aí no vídeo
Não se esqueça do café para programar e até a próxima.